Bom dia, desbloqueados. Tudo bem com vocês? Estamos ao vivo. Eu falei que tinha iniciado a jornada mais louca da minha vida. E eu não vou retroceder. Na verdade, a gente começa essa loucura no dia que a gente começa a viver com Cristo. Definitivamente, eu não aguento mais passar o dia na praia e sair de noite. Sabe aquele negócio que você tem certeza que tá ficando velha? Pronto, sou eu. Fiquei o dia todo na praia ontem e ainda saí de noite. Porto de Galinhas é impossível nas férias. É um negócio... Aqui não tem estrutura para receber tanta gente. É uma loucura, uma loucura. Muita gente, falta de estrutura, restaurante lotado. Enfim, mas vamos lá. Vamos para a palavra de hoje. A palavra de hoje é tenha fé. Eu já falei no começo da semana, já falei sobre Abraão, né, que Sara teve um filho muito tempo depois que Deus tinha falado com ele. Já falei para ter ousadia. Falei ontem, né, de ter ousadia do que Paulo falou para Timóteo, que Deus não nos deu um espírito de temor, mas de ousadia. Mas como é que a gente vai conseguir isso? A gente só vai conseguir isso se a gente tiver fé. E olha, uma palavra tão pequena, mas tão poderosa, mas que nos traz um grande desafio. Deixa eu ler aqui para vocês. Deixa eu botar mais para cá. Em Hebreus, capítulo 11, o versículo 1 e o versículo... Cadê? 6. Vou ler. Você. Hebreus 11, 1 fala assim: Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. E no versículo 6 fala assim: Em verdade, sem fé é impossível. Bom dia, amiga. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Mas por que eu estou falando de fé? Porque para a gente ter ousadia, a gente precisa ter fé. Bom dia, Vicente. Só que imagina, você está numa situação, a nossa condição humana, né? Eu sempre falo, a gente tem a nossa condição humana, mas a gente precisa viver algo sobrenatural. E a nossa carne, né? Quando Adão pecou, a nossa carne se corrompeu. Então, a nossa essência divina, né, também se corrompeu. E quando a gente resgata a nossa vida com Deus através de Jesus, a gente precisa resgatar, regenerar a nossa condição. Então, imagina a gente olhar para uma situação, ver para nós humanos que não tem saída, né, algo muito difícil, e a gente acreditar, como está aqui, acreditar que ter a certeza de que algo vai acontecer. Não é fácil. Agora imagine você que não teve um pai aqui na Terra, uma referência de pai, né? Um pai protetor, um pai provedor, que você podia contar com ele sempre que precisasse nos seus piores momentos. Se você não teve esse pai aqui na Terra, a sua condição se torna ainda mais difícil, porque você não tem uma referência de uma pessoa que você pode confiar totalmente, né? Então, eu sou essa pessoa que eu não tive um pai
presente, aquele pai amoroso, aquele pai que estava lá, que estava perto, do aconchego, do amor. Eu não tive um pai assim. Então, o meu relacionamento com Deus agora está melhor, mas Deus ainda continua trabalhando isso em mim, da confiança nele. Por quê? A gente, quando nasce, a gente nasce com uma personalidade. A gente tem o nosso temperamento, a gente tem a nossa personalidade mesmo. E eu sou uma pessoa que muito controladora, né? Assim, de querer fazer tudo do meu jeito, fazer na minha hora. A Aline está aqui, a Aline é amiga minha de muito tempo, desde a adolescência, a Aline sabe disso. Eu quero fazer tudo do meu jeito, eu quero na minha hora. E eu quero ir lá e resolver, né? Só que a nossa vida com Deus não é assim. Às vezes, ou muitas vezes, Deus vai mandar que a gente espere, né, amiga? É verdade, vai querer que a gente espere. E aí, em mim, com mais firmeza, eu sou uma pessoa que ainda estou nesse processo de aprender a confiar, verdadeiramente ter essa fé, ter a certeza que Deus vai fazer. Então eu passo por processos de esperas mais longos, porque Deus está trabalhando em mim, está me forjando para que eu fique do jeito que Ele quer que eu fique. Porque não é mais do meu jeito, é do jeito dele. Né? Porque quando a gente tem Deus, Jesus como Senhor e Salvador, não é só o Salvador que vai nos levar para a Terra Prometida, é um Senhor também. E o Senhor, a gente tem que fazer o que o nosso Senhor quer. Né? Então, Deus trabalha muito isso em mim, da espera, de ser no tempo dele. E para mim isso é muito difícil, porque a minha personalidade é assim. Tenho um perfil de ir lá e resolver. E mais uma vez, Deus tem me ensinado a esperar. E eu sempre falo, quando eu estou falando aqui, é primeiro para mim. A palavra é primeiro para mim, né? Então, imagina você estar numa situação. A Aline colocou aqui, essa forma que ele trabalha em nós é super difícil. Amiga, eu sei, porque eu vivo isso, né? Tu também é um pouquinho assim, né, amiga? De querer ir lá e resolutiva, né? E fazer. E a gente já passou, a Aline também já passou vários processos de tempo de espera em Deus e a gente sabe que não é fácil, né? Então, mas ele pede que a gente tenha essa fé, porque em Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Ele. E na continuação desse versículo fala que para qualquer pessoa que dele se aproxima é indispensável. Também, exatamente, a Aline falou aqui, então, eu sofro demais com isso, que eu sou imediatista. Eu entendo perfeitamente, porque eu sou essa pessoa. Amiga, a gente tem que começar a falar que a gente era. Eu era essa pessoa, né? Então, é indispensável crer que Ele é real e que recompensa a todos quantos se consagram a Ele. Então, é essa certeza de ter que Ele recompensa a nossa fé. E eu não estou falando que a vida com Deus é só bênção, só vitória, feito as pessoas. Muito bem, eu era. Anote isso aí. Eu era. Né? Não sou mais, eu agora sou o que Deus quer que eu seja. De falar que a vida com Deus é só bênção, só vitória, eu vou ter fé e tudo vai se resolver e tudo vai ser mil maravilhas. Não é assim, eu não acredito nisso, tá? Mas, porque o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se Ele venceu, nós também venceremos. Ele está trabalhando na gente para que a gente fique do jeito que Ele quer que a gente fique, que a gente viva as coisas que Ele tem para a gente viver, né? E para a gente entrar num tempo de boas notícias, de estar vivendo as maravilhas de Deus para nossa vida, para nossa família, a gente tem que ter essa fé. E a gente tem que declarar sobre a nossa vida.
né? Porque a palavra de Deus, apesar de ter histórias de homens e mulheres que viveram tempos difíceis, mas eles foram recompensados por Deus, como está aqui, né? Porque Ele recompensa todos quantos se consagram a Ele. Veja a história de José. José, ele foi vendido pelos irmãos, ele virou escravo no Egito. A mulher do seu senhor, né, de Potifar, tentou seduzi-lo, ele correu, foi preso, né, ficou tempo na prisão. Mas o que aconteceu no final da história? Ele virou governador do Egito, o segundo homem mais importante, só abaixo do faraó, né? Mas ele passou uma vida toda de provação, mas com a fé em Deus, porque lá atrás, quando ele ainda era adolescente, criança, Deus deu uma visão para ele. E aí, se ele toda hora que tivesse em uma dessas situações não tivesse a certeza de que Deus faria algo na vida dele, e aconteceu, depois de muitos anos, ele se tornou governador do Egito, né? Ele acreditava e ele não perdeu em nenhum desses momentos, o José não perdeu os seus princípios, né? Ele viveu debaixo dos princípios de Deus, né? Tanto é que quando a mulher de Potifar foi tentar seduzi-lo, tentou agarrar ele, ele saiu correndo, né? E no Novo Testamento até fala isso, né? Que resista ao diabo e sai, porque você não pode ficar perto para ceder à tentação. Então resista. E ele resistiu e ele saiu correndo. Então ele viveu debaixo desses princípios e ele foi recompensado por Deus. E com a gente não é diferente. Então, para que a gente tenha essas boas notícias na nossa vida, que os planos de Deus se realizem na nossa vida, a gente tem que estar debaixo desses princípios. Então vamos começar a declarar sobre a nossa vida o que a palavra de Deus diz que nós somos, né? E não deixar se abater pelas críticas, não deixar se abater pela oposição dos outros e nem olhar a situação que a gente está no momento com olhos naturais. A gente tem que olhar com os olhos sobrenaturais e enxergar além, porque o que Deus está vendo lá na frente a gente não consegue ver com nossos olhos naturais, mas a gente consegue ver através da fé, né? Como na palavra tem, eu não lembro agora o capítulo que é, não sei se é Coríntios, a gente não andamos por vista, mas andamos por fé. Bom dia, Amaro. Não andamos por vista, andamos por fé. E é isso que a gente tem que fazer, porque sem fé é impossível agradar a Deus, tá? Então, que nesse novo ano a gente possa ter essa fé, que a gente consiga ver além dos nossos olhos naturais, né? Para que a nossa fé aumente e a amiga, que Deus trabalhe na gente e que a gente consiga ficar logo do jeito que Ele quer, para a gente não ficar, como você falou, que sofria com isso. Porque como a gente é muito imediatista, a gente quer ver as coisas se resolverem logo. Que a gente aprenda a esperar em Deus, aprenda a esperar o tempo de Deus. E quando a gente não conseguir, né? Porque a gente tem coisa que a gente não consegue, e a gente consegue com a ajuda dele. A gente ora e pede: Senhor, eu não tenho a fé que o Senhor quer que eu tenha, então me ajuda a ter essa fé. Senhor, eu não tenho a paciência que o Senhor quer, então me ajuda a ter essa paciência, tá? Então que vocês tenham um dia maravilhoso e que aumentem a sua fé em Deus, tá? Bom dia.